Boa noite! Que bom que vocês já estão chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, estão me ouvindo direitinho? Tá com alguma interferência? Se precisar, eu coloco o fone. Boa noite! Estão me ouvindo? Me escutando? Tudo certo? Ítalo? Tudo ok? Estão me ouvindo direito? Me vendo? Ai, que ótimo. Só meu cabelo que não tá ficando no lugar certo. Que bom que vocês já estão aí. Todo mundo. Beijos pra vocês. Adoro ver o nominho de cada uma pessoa aqui conhecida. Adoro. Que bom que vocês estão aqui. Para mais uma noite muito especial. Tenho certeza que vocês vão amar. Mais uma história de sucesso. Como é importante. Ai, obrigada. Como é importante a gente escutar essas histórias que nos inspiram, motivam muito para o crescimento. Então, as pessoas estão entrando e eu tenho certeza que toda história, ela agrega muito mais no nosso negócio. O nosso trabalho, o nosso desenvolvimento como pessoa, como consultora, diretora, tudo vem de inspiração. Isso é muito gostoso. Quando a gente tem essa inspiração, quando a gente consegue olhar para outra pessoa, saber que ela conseguiu. Se uma pessoa conseguir qualquer coisa, todo mundo consegue. Isso é maravilhoso, saber da capacidade que nós temos de alcançar tudo. E essa empresa, ela é tão maravilhosa que ela deixa isso tudo disponível para todo mundo, que não é Tá dando interferência. Tá dando interferência, gente? Só o dela que tá dando interferência? Ou de todo mundo? Eu vou... Olha, Gi, eu falei com a Fabrícia que a hora é agora de você se tornar diretora, hein? Tá ok? Ela falou que tá dando interferência. O som tá bacana? É só porque o fone incomoda demais no meu piercing, dói, ele fica forçando o piercing assim, eu não gosto de colocar o fone. Aí se der pra eu ficar sem fone, eu prefiro. Se não, se tiver incomodando a interferência, eu coloco o fone. Mas é porque o fone, ele entra aqui dentro, ó, fica incomodando. Nossa, muito ruim. Se não tiver outro jeito, eu coloco. Ah, então ótimo. Então, dá uma olhada aí, Leila, se é o seu. Dá uma olhada no seu aplicativo aí. Se é o seu que tá dando essa interferência aí, tá? Mas, como eu disse pra vocês, eu tô muito ansiosa pra gente poder começar, que hoje a nossa convidada, ela já chegou. E muitas perguntas, tudo que vocês tiverem, qualquer dúvida, é só colocar aqui nessa setinha. Ah, e agora tá atrasando sua voz. Olha se é o seu, Si. Porque todo mundo falou que não tá dando interferência. Oiê, Raquel, Ale, todo mundo entrando. Que bom, Jô já chegou. Uma consultora falou que tá voltando a minha voz, que tá dando interferência, normal aí. Então, ótimo. Vou tentar, então. Ótimo. Então, tá bom. Ela vai sair e vai voltar, então. Deve ser só o dela. Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Eu estou amando. E agora melhorou, Si? Leila? Olha se agora tá melhor. Ai, que bom. Graças a Deus. Gente, eu estou amando, vocês não têm ideia de como que essas lives, elas estão sendo assim maravilhosas. Cada quinta-feira que eu estou aqui com uma diretora nova, contando a história para vocês, é maravilhoso, é muito bom a gente lembrar de tudo como que aconteceu, quando a pessoa começou, entrou, tudo que ela teve que passar para desenvolver esse negócio maravilhoso.
Então eu tô amando e eu tenho certeza que vocês estão também, porque eu vejo que a maioria das pessoas que estão aqui na quinta-feira ou na segunda comigo, que é no meu Instagram fechado, que é só da área nacional, são as mesmas pessoas. Isso é mágico. Eu tenho certeza que todas vocês que estão participando, todas vocês, com certeza o sucesso está garantido. Ai, que bom, Raquel, eu também tô com essa sensação. Eu estou com um sentimento de gratidão, de saber que eu estou muito mais próxima de vocês, mesmo de longe. Nós estamos tendo uma conexão muito mais forte. Se a gente for olhar, exatamente, no Rio de Janeiro eu ia quantas vezes? Eu ia uma vez a cada 2, 3 meses. E agora nós estamos encontrando muito mais. E eu tô gostando tanto de saber que eu tô conseguindo passar energia boa para vocês e eu estou recebendo a energia de vocês de volta, mesmo sendo aqui pelo Instagram, mesmo sendo por live, por mensagem de WhatsApp. Tá muito gostoso. Então que bom que vocês já estão chegando aí com tudo pra gente poder arrasar nessa live de hoje todas. Porque esse mês, gente, que mês é esse? Alguém pode me explicar? Que mês fantástico, que mês maravilhoso. Ah, gente, vamos aproveitar esse aviãozinho que tá aqui, olha. Esse aviãozinho, vamos compartilhar, encaminha para suas consultoras, para suas amigas, primas. Vamos pegar esse aviãozinho, vamos encaminhar para eu poder chamar a convidada para ela já entrar. Para ela já falar para vocês vão amar mais uma história de sucesso. E outra coisa que eu tava explicando que da semana passada, quando que vocês do Rio de Janeiro, ou a Cileila que tá lá, né, em São Luís do Maranhão, as outras minhas que estão lá no Pará, as outras, Mai que acabou de entrar e que tá na Bahia, a Dani lá em Manaus, cada uma é de uma cidade, cada uma é de um lugar diferente, de um estado. Então o que é legal? Compartilhar essas histórias. Quando que as meninas do Rio iriam conhecer a história? Eu acabei de falar de você, Dani. Manaus. Acabei de falar Manaus, você entrou na hora. E aí, como que as pessoas iriam escutar, por exemplo, a história, igual escutaram semana passada, da Claudiane, que é de Belo Horizonte, da Virgínia, que é de Montes Claros. Isso é muito bom. E eu vou fazer com que todas as diretoras, todas. Então, se você é uma diretora em qualificação, você também terá seu dia aqui, porque são todas as diretoras da área, vão passar por aqui. De Niterói, Rio de Janeiro, tem pessoas de todo lugar do Brasil. Não é Cileila, que a Cileila tá lá em São Luís do Maranhão e eu tô muito mais próxima dela agora, da Gislene lá do Pará, do que antes. Então isso tá sendo fantástico mesmo. Então vamos pegar aqui o aviãozinho, vamos encaminhando, olha, já vamos começar. Já encaminha aí. Lá do Maranhão, olha só que legal. Vamos encaminhando para sua consultora, para sua nova consultora, para alguma amiga, alguma prima, porque eu tenho certeza que ela vai gostar de escutar isso aqui hoje. Porque muitas vezes as pessoas duvidam que uma pessoa, que ela tem um trabalho fixo, ela é bem-sucedida na área, que foi o que ela sonhou, ela fez o curso, a faculdade. Gabi, quanto tempo? Elisa, todo mundo, vamos ver vocês aqui. Todas vocês, mas Gabi tem um tempão. Que eu só passei segurança pra ela que está com medo, falou que amanhã... Ai, que bom! Você vai receber várias agora. Vocês vão ver. Gente, lembrando que tem também um sinal de interrogação para você colocar a pergunta. Então, no final, nós vamos tirar um tempo para poder passar para vocês esclarecendo as perguntas. Todas as dúvidas que forem surgindo na hora, nós vamos deixar aqui, tá? As perguntas, tá bom? Deixa aqui as perguntas, dúvidas, e aí no final nós vamos responder. Gente, nos últimos a gente desativou os comentários, que senão fica atrapalhando, né, pra ver o rosto da convidada embaixo. Me ajudem aí. Jô, quem tá sempre nas lives aí, nós estamos ativando os comentários, não estamos? Só liberando no final, pra não ficar atrapalhando o rosto da pessoa que fica embaixo. Ou nós deixamos liberado? Na hora que eu deixo liberado? Tá, vamos ver se não vai atrapalhar. Se não atrapalhar, a gente deixa, que eu amo essa conexão, interagir. Eu acho que a live, né, mandando mensagem, falando o que sente, porque nas lives que eu participo, que as pessoas desativam os comentários, nas lives que eu fico doida pra comentar alguma coisa, mas tá bloqueada, porque a gente quer interagir. É gostoso assim, né, esse momento. Mas vamos, na hora que eu chamar a convidada, eu só quero lembrar se fica atrapalhando no rosto, tá? Que eu esqueci.
Mas olha, a gente já tá chegando, olha, já tá chegando. Continua aí, porque eu já vou convidar ela. Já tem 10 minutos. Vamos chegar lá para poder já começar aí, no mínimo, umas 90 consultoras. Me ajudem aí. Se cada uma chamar duas, três aí, nós vamos chegar para me já colocar convidada aqui, gente. Vamos lá, nós já estamos chegando. Umas 90 consultoras, eu já vou colocar ela aqui. Tira só na hora da foto. Ah, tá ótimo. Gi, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Luciano, estou fazendo muitos inícios. Parabéns. Eu estou amando vocês. Vocês estão arrasando. Eu nem acredito tanto de início que esse momento já tem na nossa área nacional. Eu nem acredito. Vocês estão assim brilhando, ajudando muitas pessoas com muitas novas oportunidades. Isso é mágico. Vocês estão assim brilhando muito e eu tenho certeza que o principal, Ana Fraga, um beijo, tá aí arrasando também na qualificação. Eu vou tirar depois os comentários na hora da foto. E na hora que eu chamar ela, eu vou olhar. Sua unidade tá entrando, Ju? Então vambora, já estamos chegando no 100. Na hora que chegar no 100, eu já chamo a minha convidada pra gente já começar. Mas igual eu estava explicando sobre, é muito interessante as pessoas escutarem, que elas não conseguem, muita gente não tem ideia que uma pessoa que estudou, né, tinha aquele sonho de trabalhar como enfermeira, que é no caso da Fabrícia, tinha um emprego na área e de repente, né, ela consegue ver, enxergar um momento maravilhoso pra gente conseguir aí, né, trazer novas expectativas e oportunidades para que todo mundo possa conhecer. Ai, gente, vocês estão assim, lindas. Vocês estão lindas, arrasando mesmo. Então eu já vou colocar a Fabrícia aqui, que a gente já tá aí chegando nas 100 pessoas. Imagina só, cada semana, né, tem sempre as mesmas pessoas, mas imagina se são sempre as mesmas pessoas que estão participando, que a média geralmente são todas diretoras, todas diretoras e diretores. Tenho certeza disso. Nós vamos conseguir formar muitas pessoas. Semana que vem, mês que vem, né, agora é dia 1º, muitas novas diretoras em qualificação. Futuras diretoras já tem assim, ó, um monte. E com qualidade, porque nós vamos fazer esse trabalho. Nós estamos trabalhando muito para não ter quantidade somente. Nós vamos chegar na qualidade. As pessoas vão ficarem assim muitas pessoas cada vez mais apaixonadas pelo nosso negócio. Como eu estou, como sempre, viu? Então vou colocar aqui agora, vou chamar a Fabrícia. Muito obrigada! Obrigada, Dani. Isso aí, todo mundo. Deus te ouça, amém. Tenho certeza. Vou convidar aqui a Fá. Oi! Olá, boa noite. Que bom receber você aqui para as meninas poderem, né, e meninos te conhecerem, saber um pouco da sua história. Fico muito feliz que você aceitou o convite, viu? Porque Que alegria para mim! essa daí é difícil, ela vai compartilhar com vocês. Essa foi difícil, viu? Então, se você foi difícil também, não se preocupe, não. Depois tem sua hora e você se torna top também, viu? Oi, amores! Boa noite para todas e todos que estão aqui presentes. É uma alegria enorme para mim estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Obrigada, Marluce, né, pelo convite. Você faz parte dela desde o iniciozinho, né? Permeou aí todos os acontecimentos. E a gente vai conversar um pouco aqui, nós que somos mulheres reais, vivendo histórias reais e mostrando que a gente realmente pode, né? É o grande lema da senhora Mary Kay Ash, que uma mulher pode e nós podemos sim. Com certeza, Fá. Estou muito feliz e orgulhosa. Muito mesmo, viu? Então, para a gente começar, eu quero fazer aquelas perguntas, né? Agora que você já deu boa noite, já vai se apresentar, explicar um pouquinho da sua história, mas eu quero saber para você e todo mundo, todas as pessoas estão ansiosíssimas agora para poder saber o que você fazia antes de conhecer a Mary Kay. Então, gente, eu vou pedir para vocês imaginarem que uma mulher sem nada de maquiagem, com cabelo amarrado, um rabo de cavalo, uma roupona azul de hospital, tênis e uma pochete de lado cheia de carimbo, caneta e chave. Essa era eu, né? Eu me tornei enfermeira, trabalhei 10 anos na área.
Comecei trabalhando na área da atenção primária, depois dei aula em faculdade, trabalhei na área hospitalar durante 9 anos, apaixonada pelo meu trabalho, porque eu via nele um sentido, um significado muito grande de estar ali me dedicando, gastando o meu tempo, gastando as minhas horas. E eu me dediquei a esse trabalho na enfermagem por 10 anos, né? E há 5 anos eu me dedico exclusivamente só a Mary Kay. Olha que delícia. Olha só. E aí, quando a gente vai contando, vai passando o filme na nossa cabeça, né? A gente vai lembrando assim, né? Igual você lembrando da roupa que você trabalhava. Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, a Aline também, quero dar Que atenção, engraçado. falando de você. Então, era enfermeira, trabalhava no hospital. E qual que foi o motivo que fez você começar o negócio Mary Kay? Da sua primeira, assim, na hora que você falou assim, eu quero me tornar uma consultora de beleza Mary Kay. Qual foi o seu principal motivo? Então, vou voltar um pouquinho mais atrás, lá no meu passado, para mostrar também como que Deus operou na minha vida, né? Eu acho, assim, o mais bacana de tudo isso é olhar para trás e ver como que Deus foi agindo e como Ele agiu de forma maravilhosa. Então, assim, primeiro, com 15 anos, eu queria ser freira. Daí já vem o histórico de quem não usava nada de cosmético, né? E aí, com 17 anos, que eu tive um discernimento que eu iria casar, e eu fiz uma oração. Contar isso é muito importante. Vocês vão entender lá na frente. E eu fiz uma oração, eu pedi para Deus que caso eu tivesse a graça de ser mãe, que Ele me permitisse ter um trabalho no qual eu pudesse trabalhar, mas dar assistência aos meus filhos e estar com eles da forma como eu gostaria, né? A minha mãe trabalhou muito desde sempre. Eu não lembro da minha mãe em casa com a gente. Não tenho nenhum trauma a respeito disso, mas eu gostaria de ter uma experiência diferente com ele, sabe? Aquela mãe de fazer tarefa, de escovar os dentes, de acompanhar, de saber cada detalhe. E eu lembro que uma vez eu compartilhava isso com uma amiga do hospital, que eu queria ter a oportunidade de estar acompanhando na escola, fazendo tarefa, e isso foi assunto da terapia dela da semana, porque ela não queria fazer tarefa com os filhos. Eu ri muito disso. Mas aí fiz essa oração lá com 17 anos, o tempo passou, fui fazer minha faculdade, trabalhei fora de Montes Claros, depois eu consegui voltar para cá, porque eu já namorava com meu esposo, estava doida para voltar para cá, né? E nesse período que eu trabalhei fora, eu trabalhei numa cidadezinha pequenininha e fiquei muito amiga da Ediane. E aí a Ediane foi embora para Belo Horizonte. E os filhos dela foram colegas da Mariela, que é a filha de Marluce, né? E aí eu falo assim, que somente dessa maneira eu teria realmente iniciado na Mary Kay. Na minha cidade, na época, nós já tínhamos uma diretora de carro cor-de-rosa e eu nunca tinha visto esse carro rosa. Eu nunca tinha visto o produto, eu não sabia de nada, nada desse universo. E aí a Ediane entrou em qualificação e lembrou de mim. Eu falo que precisou sair alguém lá de Belo Horizonte para me achar lá dentro do hospital, escondidinha lá no hospital. E aí ela veio até Montes Claros e fez uma sessão de beleza. E eu não esqueço, quando ela me ligou, que ela falou assim, Fá, eu tenho um negócio maravilhoso, a sua cara. E eu já fiquei imaginando, obviamente, que seria algo relacionado à saúde, né? Ela tinha sido secretária de saúde e tal. Eu falei, o que que é, Di? Aí ela é Mary Kay. Aí eu, Mary o quê? É de comer, é de passar no cabelo? O que que é esse negócio? Ela, menina, negócio de beleza. E aí, a resposta que eu dei para ela, eu não esqueço, que eu falei assim, mas o que que beleza tem a ver comigo? Então, gente, a minha autoestima estava no dedão do pé. Se eu cortasse a unha, acabava de vez, entende? Eu não me cuidava, eu não tinha espelho em casa e não sentia falta disso, não tinha tempo, aquela correria, 2 bebês pequenos, né? Eu tive meus 2 filhos um pertinho do outro, então eu não tinha esse cuidado comigo. E ela falou, calma, você anda muito estressada. Você vai lá, você vai experimentar os produtos e a gente vai conversar. Quando ela fez o facial e que eu apliquei o microdermabrasão, eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, como assim minha pele? Na época, meu filho mais novo tinha 1 ano, eu puxei ele, passei a mão no bumbum dele, passei a mão no meu rosto, falei, tá igualzinho bumbum de neném. E na hora eu virei pra ela e falei assim, eu quero vender esses produtos. Meu marido olhou para mim, deu um pulo, porque eu nunca tinha vendido nada, não tinha experiência nenhuma com vendas. E eu estava numa fase muito introspectiva, bem diferente do meu natural, porque eu sempre fui muito falante, de estar à frente das pessoas e tal. E aí eu falei com ele, olha, eu gostei desse negócio. Naquele momento, eu ainda não havia enxergado que Mary Kay seria o grande divisor de águas na minha vida.
Mas eu vi ali uma oportunidade de ter uma renda extra, né? Porque o meu salário não havia aumentado, mas a minha família e a minha despesa, sim, com duas crianças. E quem é da área da saúde sabe que para um enfermeiro aumentar o salário, ele tem que assumir uma jornada de trabalho muito, muito extensa, de ficar muito ausente em casa. E era o que eu não queria, porque os meus filhos estavam pequenos. Eu precisava de algo que não me consumisse mais do que o meu trabalho já me consumiu, né? E aí comecei Mary Kay e fiquei um ano. E eu falo que esse primeiro ano, que foi um ano que eu não tive resultados expressivos na companhia, foi o ano que Deus usou para me curar, para me restaurar, né? Me curar na minha autoestima, me despertar para o autocuidado, para começar a usar maquiagem, para voltar a conversar com as pessoas, a me relacionar com as pessoas. Porque quando eu iniciei, o meu círculo de contatos era a minha família e o ambiente hospitalar. E como Isso. eu tinha muita vergonha de me apresentar como consultora, eu tinha muita vergonha, gente. Elaborar essa frase assim, sabe quando você chega para alguém e se apresenta, eu sou consultora de beleza Mary Kay, que hoje a gente tem uma maior alegria, um maior orgulho. Aquilo me travava, eu não conseguia pronunciar essa frase. Então eu fiquei mais de 5 meses como consultora sem ninguém do hospital saber. E aí, de repente, as minhas colegas começaram a perguntar o que estava acontecendo na minha pele. E aí eu fui meio que obrigada a contar. E elas, mas você está trabalhando com a Mary Kay, por que já não contou pra gente? A gente quer a base, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Eu falei, vocês conhecem? Ela, Fabrício, só você que não conhecia. Todo mundo conhece Mary Kay e tal. E aí, meu primeiro ano foi muito assim, de algumas vendas, quase fechei estrela. Marluce me ligava, gente, e eu não atendia. Eu dava end nela. Marluce foi guerreira. E aí, eu falava com ela assim, me manda e-mail, estou muito ocupada. Sim. Não era esnobando, não. É porque realmente eu acho que naquele momento eu não me vi em condição de fazer nada além. Porque o plantão no hospital me consumia, as duas crianças quando eu estava em casa, né? E além do plantão a gente tinha reuniões, enfim. E eu não tinha apostado ainda na Mary Kay, sabe? Foi um ano que eu não apostei. E Foi aí, mesmo. ela falando, olha, eu tô indo em Montes Claros Eu para te só, mas conhecer. antes, só um detalhe, quando eu ligava, gente, eu não liguei só uma vez, não. Foram várias tentativas, várias. Tentava passar mensagem. Na época não tinha um WhatsApp, era SMS, né, Fá? Não tinha WhatsApp. Era. Mas eu tentava fazer de tudo para conversar com ela, só para falar assim com ela, tipo, falta 10 pontos para você ser uma consultora estrela, que ela não sabia de nada. Faltou 80 pontos uma vez, você lembra? Ela não sabia de nada, eu só queria orientar, tipo assim, o que estava acontecendo, que ela estava muito bem. E a Ediane, que foi a pessoa que iniciou ela, que era uma consultora minha direta, falou assim comigo, Marlos, pensa numa pessoa excelente, trabalha no hospital, é enfermeira, coordenadora lá, e ela fez tudo bonitinho, não usava maquiagem, comprou sapato de salto, formosa, vestido. Eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com ela. Eu só queria dar um oi para ela, mas como ela era muito importante, ela mandou uma assim, conversa comigo por e-mail. Mas eu não desisti. Não tem tempo. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu não desisti. E olha como é que eu fui corajosa e eu fui sair de Belo Horizonte sem ter certeza que eu iria encontrar com ela. Aí você vai dar continuidade à sua parte. Eu era nova diretora. Não era, Fá? Eu era executiva. Acho que já não era nem executiva ainda. Não, era futura executiva, mas eu já tinha cargo cor de rosa. Eu já tinha cargo já cor de tinha. rosa. Já tinha. Então eu era futura diretora executiva, não era executiva, eu estava para fechar a executiva. E eu falei assim, eu tive a coragem de mesmo não tendo certeza se ela iria encontrar comigo, eu falei assim, estou em Montes Claros, eu quero muito te encontrar. Eu mandava mensagem para ela e eu falei assim, eu vou para Montes Claros. Eu fui, gente. Pensa na pessoa que foi até a cidade para encontrar com essa pessoa, porque eu tinha certeza que dali sairia o que é uma pessoa hoje. Entenderam? Como é que a gente já tem visão de quando a gente tem assim o sexto sentido que aquela pessoa ela tem perfil para crescer na carreira. Eu tinha que ir falar para ela o que era Mary Kay de verdade. E eu fui e falei com ela, a Fabrícia, né? Não tinha nem intimidade. Fabrícia, eu estou aqui no hotel tal, eu vou embora tal horário. Se você vier aqui, eu vou ficar muito feliz que eu vim para te ver. E ela deu uma desculpa num dia, aí no outro dia conta. Eu tinha feito 24 horas de plantão, gente. Quem já fez isso sabe como a gente sai assim, esgotada do plantão. E aí eu lembro que ela mandou mensagem, eu falei com meu esposo assim, Rafael, a mulher não larga do meu pé.
Eu vou ter que ir lá para falar com ela que eu não quero mais esse negócio. Vou Isso. lá para falar. Porque já Você estava estava dando abrindo uma problema. empresa. Você estava abrindo uma empresa de aleitamento materno. Isso, exatamente. Como eu queria, já tinha o desejo de sair do hospital e assumir uma carga horária menor, eu já pensei em empreender. Então, eu abri uma empresa que eu dava cursos de aleitamento materno, de amamentação para gestante. Eu ia na casa da pessoa e fazia atendimento. Hoje, inclusive, aqui em Montes Claros tem várias empresas e a minha eu encerrei para me dedicar à Mary Kay, né? Isso. E aí eu lembro que eu cheguei do plantão, tomei um banho e falei, deixa eu ir lá, não vai ter jeito não, não vou escapar. E eu sempre fui muito franca, eu falei logo com o Marluz, né? Eu falei, olha, se for para eu ficar fazendo pedido, eu não vou fazer esse negócio mais. Eu tô com o produto parado, eu não tô tentando fazer sessão, eu não tô sabendo desenvolver esse negócio. E assim, meu marido já pediu para eu parar, então não tô vendo um jeito de dar certo. Então eu Foi. fui assim, decidida para dar um checkmate, entendeu? E aí, Marluz, com esse jeitinho dela, que a gente conhece, né? Ela foi me mostrando outras perspectivas. E aí ela falou comigo a respeito do diretorado. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre a carreira. Olha, eu fiquei um ano sem ouvir sobre carreira, sem estudar a carreira, sem saber que ela existia, inclusive. Eu havia feito 2 inícios em um ano, gente. Pensa, 2 inícios em um ano. E aí ela falou comigo, Fabrícia, você tem perfil de ser diretora, você tem 2 filhos pequenos, você quer ter mais tempo para eles, então você tem que investir na carreira. E eu perguntei para ela me explicou como era. Voltei para casa, mas como boa mineira, né, com o pezinho ainda atrás, voltei para casa, conversei com meu marido e falei assim, olha, ela me disse que eu não preciso fazer pedido todo mês. Ele não? Eu falei, não. Ele, ó, já melhorou. Que eu preciso fazer se eu quiser me manter ativa, apenas 300 pontos a cada 3 meses. Ela amou saber isso, né? Amei. Foi assim, tirou uma tonelada das minhas costas. Ela e eu faço questão de falar assim, isso. Você é obrigada a fazer pedido todos os meses de 40%. Ela pensou que escutar isso de mim. Que eu ia falar isso com ela. Eu falei, não, você não tem que fazer. A Mary Kay não tem obrigação. E eu falo isso pra todo mundo. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você deixa de ganhar. Você não é obrigada a nada. Você vai fazer do seu jeito, do que for melhor pra você. E é a verdade. Eu só falei a verdade. E a gente faz questão, né, de divulgar isso, porque, infelizmente, a gente ainda encontra pessoas com receio de iniciar por causa dessa fala, né, às vezes errada, de que precisa fazer um investimento. E aquilo me libertou. Gente, aquilo me libertou. E aí eu falei com o Rafa assim, falei, olha, ela me falou sobre a carreira, que eu posso ganhar mais como diretora, e aí eu poderia sair do hospital. Ele falou, e se isso não der certo? Eu falei, mas e se der? Eu não vou investir dinheiro, eu vou investir tempo. Isso. Então, eu vou investir e se de tudo não der certo, eu vou ter aprendido alguma coisa, enfim. Mas eu quero tentar. E aí, isso foi em abril, quando foi em maio, mais ou menos, eu acho maio, junho. Isso. Não, agosto. Olha pra você ver, foi agosto que você voltou. Foi. Dia 10 de agosto, eu não esqueço. Eu tava no meu último dia de férias, era um sábado. Eu voltava de plantão no domingo, dia dos pais, então eu ia deixar meu esposo passando o dia dos pais sozinho, né? Eu já não tinha meu pai, então ia deixar meu esposo sozinho com os meninos. E aí foi num sábado, Marluce veio no evento e eu vi o debut de uma diretora, que eu não esqueço, ela grávida, no final da gestação, e ela havia exonerado da Polícia Militar. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, peraí, ela exonerou da Polícia Militar, um cargo público. E era uma amiga minha, e a Lara era a Lara. Que não era diretora minha, não. Ela era uma amiga minha de Nara eu era solteira, que eu conheci ela em Porto Seguro. Tinha nada a ver com Mary Kay. Nada a ver. Era uma amiga que eu nunca mais ouvi falar. De repente, quando eu fui para Montes Claros, descobri que a minha amiga morava em Montes... Não, eu já sabia que ela morava em Montes Claros, mas ela não tinha mais acesso. A gente tem Facebook, internet, WhatsApp. Era muito difícil de encontrar com uma pessoa. Quando eu descobri que ela viu uma foto minha na Aplausos, quando eu ganhei um carro como diretora, falou assim comigo, uai, Marlúcia, essa aqui é minha amiga. Conseguiu meu contato, entrou em contato e me convidou para ir no debut dela. Aí eu falei assim, Lara, eu vou, porque eu tenho uma consultora que eu quero desenvolver para diretora aí. Olha como é que o mundo é, gente. E aí, quando eu vi aquilo, não esqueço. Falei, peraí, mas ela tá abandonando o trabalho dela para ser só Mary Kay, ela tá grávida, o marido tá lá, tá apoiando. Ou esse casal é louco,
ou esse negócio realmente vale a pena. E aí eu já associei, eu quero sair do hospital. Ela saiu da polícia, então o que que eu tenho que ser? Diretora. Então, mais uma vez, eu falei, Marlúcia, agora vamos fazer um planejamento, porque eu vou ser diretora até o final do ano. Isso. Isso era 2013, né? Então, agosto, estava fazendo um ano que eu havia feito meu cadastro. Um ano depois, eu tomei a decisão real de que eu iria me tornar diretora. E aí, trabalhamos agosto, setembro e iniciei a minha qualificação em novembro e finalizei em janeiro. Então, meu primeiro seminário, quando eu fui como DIC. E eu fiquei, assim, deslumbrada com o seminário. Primeiro, porque a receptividade das pessoas. Eu não esqueço, a Aline tá aí, eu sei que eu vi ela entrando, não sei se a Mary tá aí também. E eu tenho uma foto que eu amo olhar essa foto, que eu tirei com a Aline Peçanha e com a Mary. Eu de blazer vermelho e elas de diretora. E quando foi em 2015, eu voltei como diretora e elas ao meu lado. Então, esse acolhimento que a Mary Kay tem, de querer as pessoas realmente ao seu lado, de não existir essa disputa, essa coisa de que eu não quero que o outro cresça, mas não, as pessoas te aplaudem, te incentivam a crescer. Gente, isso é maravilhoso, isso não existe em outro lugar. E quando terminou o seminário, eu só chorava. Porque eu falei, meu Deus, eu não sabia que existia isso tudo é maravilhoso. Eu estava assim, apaixonada com a empresa. E com a certeza de que era o meu lugar. Era o que Deus havia preparado para mim. Quando eu li Milagres que Acontecem, quando eu via o equilíbrio de prioridades, eu falei, bingo, é isso que eu estava procurando. É esse tipo de trabalho que eu quero para mim, que eu possa viver em equilíbrio com as minhas prioridades, né? Eu acabei não falando antes, mas eu tenho endometriose. Muitas amigas minhas que têm endometriose tiveram muita dificuldade de engravidar e outras nem engravidaram. E eu precisei fazer cirurgia para engravidar de Davi, do meu primeiro filho. E quando eu engravidei ele, eu tive risco de perdê-lo, aquilo veio na balança. Porque eu vivia um tempo de muita dedicação, eu não tinha horário para sair do hospital, eu amava. Às vezes eu saía 11 horas da noite, chegava às 7 da manhã, saía 11 horas da noite. O benefício é porque eu era bem magrinha. Gente, eu pesava 55 quilos, era ótimo. Mas quando eu descobri a gestação, aí deu aquela virada, sabe? Que você fala assim, poxa vida, eu não posso mais dedicar o melhor do meu tempo para esse trabalho. Porque tem outra prioridade agora. Eu preciso ter tempo e eu preciso ter saúde e energia para me dedicar ao que agora é prioridade. E aí, nesse momento, eu pus o joelho no chão e pedi muito para que Deus mudasse a minha vida. Então, a Mary Kay foi entrar uns 2 anos depois. Né? Davi já estava com 2 anos, Samuel estava com 1. Porque para quem não podia ter nenhum, eu tive 2, um seguido do outro. As coisas como que Deus faz, né? Isso. E aí Samuel, eu engravidei de Samuel, Davi tinha 6 meses. Gente, pensa aí, a loucura que foi. Ah, mas hoje é tão E aí, nossa, ótimo, né? Os Eles dois assim, são tão grandinhos. parceiros. Davi tá com 10, Tampes 9 essa semana, então assim, tá tudo certo, tudo certo. E aí, quando eu tomei essa decisão de me tornar diretora, em janeiro eu fechei a minha qualificação, né? Então, assim, na verdade, ir para o seminário já foi uma decisão, porque eu precisei abrir mão, escancarar para as pessoas responsáveis do hospital que a minha prioridade era Mary Kay. Então, eu já tinha uma convicção de que eu havia escolhido Mary Kay, porque eu precisei trocar plantão e uma série de coisas, e aí poderia, né, ser demitida, enfim. Mas eu fui para o seminário já tendo certeza. E apesar da gente ter certeza, volta e meia a gente fica na dúvida, não é? É normal de ser humano, a gente tem esses altos e baixos. E aí, nesse processo, eu me tornei diretora em fevereiro, né? Meu primeiro bônus de diretora foi 2 vezes o meu salário no hospital. E eu fiquei assim, de boca aberta. E eu falei, marido, vou pedir demissão. Ele, não, calma, fica com os dois. Fica com o hospital e com a Mary Kay. Eu falei, mas eu não dou conta. Né? Eu estou na Mary Kay justamente para ter tempo, para acompanhar os meninos. Eu tinha 2 secretárias em casa, gente. Eu saía de manhã, eles dormindo, chegava à noite, eles estavam dormindo. E aquilo me angustiava, né? E aí, eu tomei a decisão de realmente pedir demissão. Isso foi em julho de 2014. E quando eu saí de casa, no dia que eu saí de casa, eu falei assim, eu estou indo no hospital pedir demissão, eu falei com o Senhor assim, Jesus, o Senhor já me deu muitas provas de que é a Mary Kay na minha vida, mas a minha fé é fraca.
Me mostra só mais uma vez. Mas fui para o hospital. Cheguei lá, pedi demissão, assinei todos os documentos, enfim. E cheguei em casa. Quem é diretora mais antiga aí vai lembrar que a gente tinha um programa de nova diretora chamado No Rumo Certo. Isso. E aí, a Mary Kay entregava uma agenda, eu tenho a minha até hoje, linda, uma caneta e uns chaveirinhos. E eu recebi uma caixa, gente, com 77 chaveirinhos, escrito No Rumo Certo. 7 é o número da perfeição, né? Ele tem um significado muito forte. Então, Jesus estava me dizendo 77 vezes que eu estava no rumo certo. Olha que maravilha! Eu fiquei assim, Jesus, nunca mais eu vou te perguntar se a Mary Kay é para minha vida ou não, porque já mostrou que é, né? E a gente fraqueja mesmo, mas a gente tem que se firmar em Deus, naquilo que Ele já havia nos mostrado. Não significa que por ser a vontade de Deus que vai ser fácil, né? Exatamente. E Jesus mesmo disse isso, que no mundo a gente vai ter provações, mas que a gente tenha coragem. Isso. E Ele me encheu de coragem naquele momento para ir lá e pedir demissão, o que também não é fácil. Você se desligar de um trabalho de 9 anos, você estudou assinada, 5 anos com aquele sonho e objetivo de estar ali. 3 pós-graduações, né? Olha. Então, assim, eu vivia para isso. E eu amava o que eu fazia. Até que realmente eu vi que o estilo de vida que eu buscava eu não teria na minha área. Eu não teria com a profissão que eu havia escolhido para mim, né? E que Deus havia escolhido algo melhor, mais completo. Isso. Mais do que um trabalho, um negócio, eu entrei numa atmosfera diferente. Uma atmosfera que eu me senti muito mais acolhida pela minha história, pelo meu jeito de ser. Encontrei o significado em ser consultora. Porque se fosse para eu ser consultora só pela venda em si, eu não seria. Exatamente. Eu tinha aquele preconceito de vendas, sabe? Eu imaginava que o consultor era aquele vendedor que quando você passa na porta da rua, na porta da loja, ele te puxa e te joga lá dentro. Uhum. E você veste uma roupa e ele fala assim, tá lindo, mas você tá horrorosa. Isso. A imagem de vendedor que eu tinha era essa. Eu não sei se mais alguém tem essa imagem. E eu não enxergava, não sabia o que era ser consultora. Entregar soluções, fazer com que a mulher se sentisse bonita, fazer parte desse processo. E eu tive logo no início algumas experiências que me deram esse entendimento, né? De ver a cliente, eu tenho certeza que as consultoras aqui vivenciam isso, ver a cliente com o espelho na frente e o olhar brilhando, porque viu que a pele está mais bonita, né? Que ela consegue se cuidar. Gente, isso não tem preço, isso é maravilhoso. A gente transforma a realidade de famílias, de casamento, então o impacto é muito grande. E aí eu encontrei significado e sentido para o meu trabalho. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você deixou de ser enfermeira? Falei, eu deixei de cuidar para ensinar o cuidado. Né? Eu deixei de gerenciar pessoas na área da saúde para gerenciar parceiras de negócio. Eu falo que as consultoras da minha unidade, elas não são minhas consultoras, elas são minhas parceiras, né? Isso, e de mostrar o caminho para elas, de trabalhar junto. Isso é muito bom, porque quando eu estava no hospital, eu gerenciava uma equipe com 130 pessoas, eu era responsável por pagamento de médicos. Então existia uma pressão, uma cobrança, eu tinha que fazer escala de férias. E agora eu não sou chefe de ninguém. Olha que maravilha, que leve que é. Eu sou companheira, eu sou parceira, a gente se ajuda. Então, assim, essa relação é muito mais gostosa. Muito mais leve. Muito mais. Meu esposo fala assim que eu trabalho muito mais na Mary Kay do que no hospital. Mas pra mim não é assim. É porque a gente não pesa. A gente não consegue sentir que a gente está trabalhando, que é algo pra nós. Então, tudo. Meu marido também fala a mesma coisa comigo. Você que não percebe que você trabalha tanto. Mas é porque é gostoso, é prazeroso. Quando é algo pra gente, é diferente demais do que quando é pros outros. Não tem carga, não tem peso. Porque quando a gente está trabalhando, é uma mensagem que uma consultora tá mandando, igual ontem. A Cileila, minha consultora lá do Maranhão, falou comigo que é tímida, que não queria gravar vídeo. Ontem era quase 11 horas da noite, foi o horário que ela conseguiu mandar o vídeo dela. Eu olho assim no celular, eu não consigo. Eu quero ver o vídeo, eu já quero mandar para ela que ela tá ótima. E ele olhando assim, vendo assim de lado, que eu tava com o celular na mão, aquele horário, você tá trabalhando. E eu falei assim, nossa, eu naquele entusiasmo, porque é gostoso. A pessoa desenvolvendo. É maravilhoso esse sabor da conquista, de ver o outro feliz. A pessoa manda mensagem pra gente
falando que tá feliz, que tá satisfeita. Ai, não tem coisa melhor, Nossa. não. E É a assim, gente, e a gente coleciona histórias assim, né, Marlúcia? Eu tenho consultora que reformou a cozinha da casa dela e eu fui fazer a sessão inaugural e a casa, a parede não era pintada ainda. E depois eu voltei, a cozinha toda linda, com armário. Eu chorei dentro da cozinha dela, porque ela falou comigo, Fabrícia, é tudo com o dinheiro das minhas vendas na Mary Kay. Isso não tem retorno mais prazeroso do que isso, né? Tem consultoras que conseguiram limpar o nome de dívidas que tinha com o trabalho na Mary Kay. Então, é real, é maravilhoso isso. E eu não poderia esquecer de dizer, né, que nesse processo meu de decisão de sair do hospital, um dia eu estava buscando os meninos na escola, Davi tinha 3 anos, perto de 3 anos e meio. E ele virou para mim e falou assim, mãe, eu não quero que você trabalhe mais no hospital. Eu quero que você trabalhe só na Molly Kay. Que delícia. Gente, eu parei o carro na hora, eu olhei para trás e falei, o que você disse, meu filho? É, mãe, trabalha só na Mary Kay. Então, assim, meus filhos são um sinal de Deus muito forte na minha vida. Eles interferiram muito nesse processo, né? E aí eu cheguei, contei com meu marido e falou assim, ah, você está ensinando a Davi? Eu falei, não, é porque a criança é sensível, ele já tinha percebido como que a mãe dele ficava quando saía para fazer Mary Kay e quando ficava para sair para dar plantão. Ele já tinha feito essa leitura de mim, né? E essa fala dele me impulsionou muito também, me deu mais coragem. E aí, quando foi em julho, eu pedi demissão. Em junho, eu formei a primeira diretora, né? E em julho, eu entrei na meta do carro rosa. Um pouquinho antes, quando foi depois que você tornou diretora, depois que você se tornou diretora, que eu falo com as meninas que a chave virou, né? A gente tem essa, né? Fala assim, ó, quando você fala assim, agora eu vou ser diretora, acontece tudo, né? Dá super certo. Depois que você decidiu se tornar diretora, foram 2 meses, né? Para você entrar em qualificação para diretora. E depois que você se tornou diretora, foi quanto tempo para pegar o carro? Eu fechei a qualificação com 3 meses, conciliando hospital, filho pequeno, tudo. Lembro, isso. Né? E depois, e aí, para ganhar o carro... Foram 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 meses de diretorado. Eu fechei o carro. Não, muito rápido. E eu lembro que em março eu fui para o treinamento de novas em São Paulo. E aí uma das nacionais que estava dando treinamento falou assim, anota sua próxima meta no papel e manda para mim. E aí eu falei, eu anotei lá no papel, eu quero o carro até dezembro. Porque ela falou assim, ó, todo mundo aqui já é diretora. Qual que é a próxima meta da diretora? As diretoras, formar diretora, ganhar viagem. Ela, não, a próxima meta é o carro cor-de-rosa. E aquilo me deu um frio na barriga, sabe? E eu falei, dezembro. Dezembro é a data e eu não vou negociar. Eu quero esse carro até dezembro. Anotei no papel e mandei pra frente. Falei com meu esposo, ele olhou assim pra mim meio desconfiado, mas não falou nada. Eu falei, eu quero esse carro até dezembro. Gente, minha unidade não era uma unidade pequenininha, mas não era uma unidade grande, né? E eu estava acabando de formar uma diretora, ou seja, tinha uma unidade saindo da minha unidade. Isso mesmo. Mas em julho nós iniciamos, né? O trabalho pela meta do carro. E em setembro veio mais uma boa aprovação de quando Deus quer as coisas, é Ele que faz. Dia 24 de setembro, eu não sei como é que tá o tempo aí, Marluce, que eu tô sem relógio, você vai me falando. Falta 15 minutos para a live terminar. Mas assim, você já tá na última coisa e depois já é a dica de sucesso. E acaba que você já falou assim, tudo junto, perfeito. Da melhor conexão do mundo. Pode continuar que tá que bom. Só tem elogio. E aí, meninas, dia 24 de setembro de 2014, eu lembro que foi numa quarta-feira, eu amanheci com um problema nos olhos. Eu sentia muita dor, não suportava luminosidade. E eu estava no fechamento do primeiro trimestre do carro. O fechamento ia ser, tipo assim, na outra terça-feira. E isso aconteceu numa quarta. E eu falei, Jesus amado, agora acabou, né? Não posso falar um palavrão aqui, mas agora acabou, não vai ter jeito. Eu fui no oftalmologista e ele ficou super assim preocupado. Eu tive um infiltrado nas córneas, nas 2 córneas. Ele falou comigo, ó, fica tranquila que daqui uns 2 anos a gente pode te operar, mas você vai ficar com a visão diminuída mesmo. Foi sério o negócio. E aí, na quinta-feira à noite, eu lembro que Rafa estava colocando os meninos para dormir e Samuel, que é o mais novo, falou assim, ô pai, eu não rezei na minha mãe ainda. E aí ele veio
Eu lembro, gente, o barulhinho do pezinho dele, sabe? Tic, à noite. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim: mãe, eu vou rezar por você. Falei, tá bom. E a gente ensina a criança a falar assim, papai do céu, né? E ele pôs a mão na minha cabeça e ele falou assim, Senhor. Gente, eu arrepiei toda quando ele falou Senhor. Senhor, cuida da cabeça da minha mãe. Pronto, aí me deu um beijinho e falou, pronto, mãe, boa noite. E aí eu acordei sexta-feira, eu não sentia nada. A minha visão estava perfeita. Eu não tinha sensibilidade à luz, eu não tinha dor, eu não tinha nada. E eu trabalhei a sexta-feira, eu trabalhei o sábado, eu trabalhei o domingo. Segunda-feira eu já tinha ultrapassado os pontos que eu precisava para fechar o trimestre. E terça-feira o mês encerrou. E aí eu falei, não tem jeito, esse carro é meu, porque não sou eu. É Deus que está fazendo, é Ele que quer me dar esse carro. E pronto, eu tive certeza, quando eu fechei o primeiro trimestre, eu tive certeza que ia dar tudo certo, né? Então, assim, é maravilhoso quando você vê o mover de Deus, quando a gente se abre para isso, né? E aí fomos para o segundo trimestre. Outubro a gente foi para Bariloche, primeira vez que eu saí do país, uma delícia. Fechei o mês de outubro. E eu falo que 2014 foi um mês, assim, de grandes reviravoltas, o ano, né? De grandes reviravoltas na minha vida, porque eu tive transformações radicais na área financeira, na área familiar, na área espiritual, né? Na área profissional. Foi o ano de muitas reviravoltas. E em novembro eu perdi a minha mãe, né? Eu estava no meio da meta do carro, Marluz teve a oportunidade de conhecê-la. E no dia 9 de novembro, e aquilo ali acabou, né? Assim, eu não tive estrutura para trabalhar mais, porque todo mês ela ficava, e aí, fechou? Vai dar para fechar e tal. Mas eu falei, Senhor, eu não tenho mais condição de trabalhar. Agora eu não tenho como, o Senhor que vai ter que fazer, né? E aí, gente, dia 16 de dezembro, a gente já tinha fechado a meta do carro. Mais uma vez, Deus foi à frente, né? E fechou. Para honra e glória do nome dele. Não é à toa que nessa empresa a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? E ele me deu esse carro. E olha que interessante, eu só pedi para ele um trabalho que eu pudesse ser mãe. E ele me deu muito mais do que eu havia pedido, né? E ele faz assim, ele dá para a gente em abundância. Então não tenha receio de pedir, não tenha medo de pedir, de apresentar para Deus a sua necessidade, as suas dificuldades, porque é Ele que pode te responder. E não tenha medo também de se lançar ao trabalho. A gente só tem resultado com trabalho. E tirar as dúvidas do nosso coração. Fazer, né? Nesses 8 anos de empresa, a gente viveu altos e baixos, como em tudo na vida. Mas a decisão firme e forte de continuar. Eu tô até aqui com o meu guia da consultora. Olha que velhinho que ele é, gente. Sou apaixonada com esse guia da consultora. E logo quando ele chegou, tem uma frase que ela é a frase da minha vida na Mary Kay, que é a senhora Mary Kay Ash falando isso aqui, ó. Você dá início a esta jornada rumo ao sucesso. Deixa eu ver aqui, tá negociando, né? Seguindo 2 passos. Tá ruim para ler? Acho que tá, não tá? Tá, não dá para ler, não. Dá para ler, não, eu vou ler. Você dá início a essa jornada rumo ao sucesso seguindo 2 passos. Número 1, comece. Número 2, não desista jamais. Então, se a gente nunca desistir, a gente vai chegar onde a gente quer chegar, né? É permanecer, é perseverar. Nesses 8 anos, quantas pessoas a gente viu indo embora da Mary Kay? Nossa. Vimos voltando, né? Nossa, esse mês quantas consultoras voltaram. E que bom que a gente está aqui, né? Que bom que, assim, falar da minha história, eu me sinto muito orgulhosa, porque é falar da história da área nacional. Eu vi essa área nacional ser construída, né? Eu vi as meninas crescendo. Que eu estou começando com as minhas diretoras de primeira geração. Por isso que eu comecei com vocês, porque é vocês, né, que a partir das minhas das diretoras de primeira geração que surgiu, né, que foi surgir na área nacional. Ai, tô amando. Não, eu amo escutar a sua história, tô emocionada até hoje. É muito bom, né? É muito bom. Gente, sua história, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que eu fui. Já bem que a gente usa o bom é que não corre.
Eu fui uma das primeiras pessoas que ouviu a música da Área Nacional Oficial. Marluz foi me pegar no aeroporto para um guest, lembra? Foi. E eu emocionava, eu arrepiava todinha, porque a letra da música falava tudo da Área Nacional. E ela, ai, será que eu fico com essa música mesmo? Eu tô na dúvida se é essa ou se é outra. Eu falei, não, é essa música, ela tá perfeita. E é uma música que diz sobre tudo, né? Essa questão do agradecer. Desde o início, Marlos falava, olha, quem reclama, dá dois passos para trás, não vamos reclamar. E é isso, né? A gente tem que atrair aquilo que a gente quer, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Não tá bom, não, mas vamos fazer como fique, né? Muda primeiro a sua maneira de enxergar, muda primeiro a sua maneira de falar sobre as coisas. E aí as coisas vão mudando, porque a gente tem que mudar primeiro esse universo que está dentro da gente. Exatamente. Mudando esse universo dentro da gente, a gente muda um pouquinho o mundo que está fora, né? Isso é o mais importante. Muito. E aí é isso. Eu quero só agradecer de novo. Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Ai, e é uma alegria poder contar. Foram só mensagens lindas. Todo mundo te elogiando, falando que sua história é perfeita. Todo mundo mandando carinha, feliz, chorando, emocionada, que chorou, que arrepiou. Você tem que ver que coisa mais linda. Depois eu vou eu vou salvar a live. Entra para você só ficar vendo o que as pessoas falaram de você. Olha o que você passa para as pessoas, como que você é uma inspiração, Fabrícia. É lindo demais saber isso tudo. Nossa, eu sou mãe coruja, né? Mãe é desse jeito, né? Eu sou mãe coruja. Para mim, e aí, assim, vocês... é uma coisa que a gente não pode esquecer jamais. Nunca desista de ninguém, né? E eu já agradeci muito Marluz porque ela não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim quando eu era consultora. Ela não desistiu de mim nas minhas dificuldades já como diretora, né? E ela não desiste. E a gente não tem que desistir das pessoas. Eu achei muito bonito quando a Clau falou semana passada, né? Que a nossa missão é apresentar a Mary Kay, a resposta do outro. Então, às vezes não é o momento do outro, não é o tempo do outro, mas fica ali pertinho. No momento que ela se abrir, você vai ser esse instrumento, né? Para abençoar a vida da pessoa com essa oportunidade. Porque não é só um negócio, gente. A gente está distribuindo amor. A gente está distribuindo presença de Deus. É muito mais do que vender um batom, sabe? E quem consegue enxergar isso na Mary Kay, a pessoa ela se sente preenchida. Ela se sente preenchida. Né? A gente tem amizades, a gente tem... É literalmente um grupo, uma tropa de elite para se fortalecer, para se impulsionar. E isso é maravilhoso. Isso não existe em lugar nenhum. Empresa nenhuma vai ter isso. A gente tem isso, sabe onde? Dentro da igreja. Dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, a gente tem isso. Mas para um ambiente de trabalho, é Mary Kay, não tem jeito. Com certeza. Né? É algo graças a Deus. O sentimento é muito forte que a gente tem pelas pessoas. Eu falo assim, eu amo, né, crescer, ver a minha vida sendo transformada, mas a do outro é como se fosse a nossa multiplicada. É muito mais gostoso esse sentimento, né? Esse sentimento é único. Só quem vive e passa que sabe, né, poder passar isso para outras pessoas. Só. Isso é perfeito. Nossa, e agora? Agora com essa questão do coronavírus, né? Onde que eu estaria? Né? Se não fosse Mary Kay. Eu estaria na linha de frente. Na linha de frente. Ver seus filhos, ver seus filhos. Pois é, quem ia cuidar dos meninos? De segunda a sexta, eu falo que de segunda a sexta, não vou falar isso não, que eu descobri agora que meu marido tá assistindo a live. Mas de segunda a sexta eu tô sozinha. Rafa, você. De segunda a sexta eu tô só em casa. Imagina para eu dar plantão e deixar meus filhos sozinhos e chegar em casa com risco de estar sendo contaminada. Então, assim, eu rezo pelos meus colegas que estão lá na linha de frente, porque eu sei a realidade que eles estão vivenciando. Claro. Eu vivenciei isso quando eu estava grávida de Davi, na época que teve o H1N1 em 2010. Não sei se vocês vão lembrar. Eu também. Minha mãe ficava então, brava, assim, eu chegava do hospital, ela quase... E Mariela estava pequenininha, né, na época. Era bebê. Aí ela falava assim comigo, passa água sanitária, não entra aqui, que não sei o que. Eu queria chorar, porque minha mãe não queria deixar eu amamentar minha filha na hora da hora de almoço. Eu não podia amamentar minha filha. Minha mãe não deixava. Horrível, horrível. E eu vivenciei isso. E agora, dessa vez, não. Eu tô em casa cuidando dele, sofrendo por fazer tarefa e as atividades da escola. Mas sou eu, não é uma outra pessoa. Não tá sendo terceirizado, sabe? Isso. Sou eu. E eu quero aproveitar, que agora que eu descobri que Rafa tá aqui, dizer para vocês que estão assistindo
que eu estou hoje na Mary Kay porque eu tive uma pessoa ao meu lado para me apoiar, né? Para comprar as minhas loucuras, porque você ter 2 filhos pequenos e pedir demissão de um trabalho não é fácil, né? Exatamente. Um trabalho que você já E estava há graças a muitos Deus anos, né? Por meses. ele comprou a minha loucura, né? Ele me respeitou nisso, ele me permitiu voar. E isso não tem preço, né? É uma gratidão que eu tenho enorme por ele, porque eu saía para dar plantão, eu saía para o hospital, saía para trabalhar com o Mary Kay, ele que ficava com os meninos, né? Eu lembro que teve uma vez na qualificação, gente, que eu saí do plantão 7 horas da noite, eu tinha uma sessão com uma nova consultora, e eu passei no vestiário, eu não posso deixar de contar isso. Eu passei no vestiário do hospital, lavei o rosto, passei uma base, lavei as axilas, porque estava de plantão de 12 horas e não dava tempo de tomar banho. Reapliquei desodorante e fui fazer a sessão. E nessa sessão, tinham 3 convidadas. As 3 convidadas iniciaram. E nessa sessão, a minha nova consultora se tornou a Red Jet. Então, assim, se não é Deus, estuda não sei quem é, né? Então, quando a gente realmente percorre o quilômetro extra, as coisas acontecem. E eu cheguei em casa, eram umas 10h30, 11 horas da noite, morta de cansada, mas muito realizada, muito feliz, né? Então, são histórias, coisas que a gente vai vivenciando e que é muito bom, muito, muito bom. Que motiva demais, inspira todas as pessoas. Então, para a gente finalizar, que faltam 3 minutos só, uma dica para as meninas agora. Essa pensar que você já deu várias, né? Porque só se eu contar a sua história, foram todas dicas de sucesso, tudo que você falou, persistência, tudo é um caminho. Mas se tiver uma palavra, alguma coisa. Todas as negativas que uma pessoa pode oferecer, eu já falei, né? Porque eu vivenciei isso. Não tinha cartão, filho pequeno, não tinha tempo, não sabia vender, não usava cosmético. Só que tudo o que uma pessoa precisaria para não dar certo na Mary Kay, eu tinha. Então, assim, se eu conseguir, gente, qualquer pessoa consegue. Então, uma dica de sucesso é: não escolha pelo outro. Faça o seu papel. Fale dessa oportunidade. Fale dessa história maravilhosa da nossa empresa. E deixa que o outro escolha. Não tenha preconceito a respeito de ninguém. Se a pessoa tem pele e respira, fale de Mary Kay. E deixa que ela escolha, deixa que ela decida. O nosso papel é jogar sementes e semear sempre. Se o terreno é fértil ou não, é o outro que vai fazer. Exatamente. Né? Então, não pare de semear. Sempre, 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 sempre. Tem 80 anos. Se quiser fazer Mary Kay, vai ser feliz demais fazendo Mary Kay. Tem 18, independente da situação, tá? Não coloque preconceitos. Fale dessa oportunidade para todo mundo. Que bom, Fá. Arrasou. Parabéns, viu? Que linda, falou tudo. E eu tava nervosa, vocês têm noção. Foi calma, foi você, natural. O que você é, você passou. É isso que eu tô falando, gente. Como que uma live passa tudo isso, a emoção. Você falando, contando sua história, toda hora eu tô segurando, eu não vou chorar, porque eu fico fazendo de tudo pra me não chorar. Eu não chorei, Marlon. É porque eu acho chata, toda hora eu choro. Eu fico assim, não vou chorar toda live. Eu me seguro, assim, eu fico prendendo para não chorar, mas não teve como, né? Então, né, eu chorei, acabou, fiquei emocionada. Não, eu tô aqui grata porque eu não chorei, né? Porque toda vez que eu vou falar, eu choro. Tô feliz, mas a emoção às vezes desce sem a gente esperar. Mas eu te agradeço demais, você arrasou, você brilhou, você é maravilhosa, você inspira muitas pessoas, sua história é fantástica, sua família é linda. Eu amo o Rafa, eu amo seus filhos, eu amo ir para Montes Claros, né? Eles estão com saudade de você, inclusive. Imagina que eu tô com saudade deles também. E o sucesso já tá aí. Eu tenho certeza que você tem tudo para poder crescer muito mais. Eu vi suas futuras diretoras aqui, Gil, Laila, vi várias delas. Eu tenho certeza que todas, agora é a hora de todas se tornarem são lindas, elas são lindas. São todas lindas, maravilhosas, se tornarem diretoras. E o sucesso já está garantido para você. Esse, assim, ano já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo coisas maravilhosas. Todas, meninas, né? Vamos todas. Deixa o coronavírus no lugar dele, vamos nós no nosso, né? Isso mesmo. A gente não precisa parar, não. Perfeito. Vamos seguir em frente. Perfeito, Pá. Eu tenho que encerrar para poder salvar.
Deus te abençoe Tá ok. muito. Parabéns mesmo. E aguarde que eu vou fazer uma ligação agora para você, tá? Me atende, viu? Tá bom. Atende. Nossa, nacional. Hoje eu vou atender, tá? Agora Vou você já pensar que eu vou atender. Agora você já atende. Ô, gente, um beijo, então, muito especial para vocês, viu? Fabrícia Mendes, o Instagram, né? Qualquer dúvida pode perguntar para ela. Fabrícia Ribeiro Gonçalves Mendes. Pus o nome todo, gente. Mas Arroba acho. Fabrícia Ribeiro Gonçalves Mendes, tá bom? Então, beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Tchau. A gente não tirou foto. Ah, meu Deus. Então, deixa eu cancelar. Vai. Vamos tirar foto. Alguém. Vai. Tá aparecendo agora. os comentários. Vamos tirar foto, Tem que tirar os gente. comentários. Tem que tirar os comentários, Mar. Já tirei. Alguém tira Ah, logo. tá. 4 segundos.